Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Tal na Quarentena. O vídeo de hoje segue a nossa linha de resenhas sobre as novelas brasileiras que ganharam o Emmy Internacional como melhor novela, representando o Brasil no Oscar da televisão mundial e não da brasileira, como eu falei no último vídeo, é claro. Dessa vez, essa novela está sendo exibida atualmente no horário das 9, em forma de reprise, por conta da situação da pandemia no Brasil. Ganhou o prêmio Emmy no ano de 2015, sendo mais exato em 23 de novembro de 2015. Foi escrita por Agnaldo Silva, dirigida por Rogério Gomes e protagonizada por Alexandre Nero, Lília Cabral e Leandra Leal Braz em seus respectivos personagens, Comendador José Alfredo, Maria Marta e Cristina. Estamos falando de Império. Roda a vinheta ao som da música Lucy and the Sky Diamonds, interpretada por Dan Torres, que era tema de abertura. Picture yourself in a boat on a river. A novela conta a história do pernambucano José Alfredo de Medeiros, um homem de preto. Dono de uma rede de joalherias, o comendador tem 3 filhos com a aristocrata falida Maria Marta Mendonça Albuquerque. José Pedro, Maria Clara e João Lucas. Os 3 disputam a herança da empresa construída pelo pai. Tudo começa quando José Alfredo resolve morar no Rio de Janeiro. Desempregado, ele vai tentar a vida na cidade grande. Se hospeda na casa do irmão Evaldo e se apaixona pela cunhada Eliane. Mas a história toma outro rumo quando ele vai parar no Monte Roraima trabalhar no garimpo. Algumas tramas paralelas têm destaque tão quanto a trama principal, que é o caso do triângulo amoroso Vicente, Cristina e Maria Clara, o cerimonialista Cláudio Bolgari, que mantém um caso homoafetivo com o Leonardo, a relação de Juliene Matos, a Juju Popular e Orville, inspirada livremente na relação de Belo e Viviane Araújo, a megera, fofoqueira e manipuladora Cora, a chantagista Lohane, que, junto com seu marido Ismael, tenta tirar qualquer tipo de vantagem sobre Maria Marta, as duplas cômicas Magnólia e Severo e Shanna Summer e Nana, o blog de Tel Pereira e Érica, e o amor conturbado de Tuane e Elivaldo. Antes da estreia, a novela era referida pelo título de Falso Brilhante, que teria relação com a pedra preciosa que o comendador José Alfredo achou no Monte Roraima. Posteriormente, teve o título trocado para o definitivo, Império. A novela teve até sua estreia antecipada para tentar recuperar os baixos índices de audiência de sua antecessora, Em Família. Agnaldo Silva pretendia ambientar a trama em Serra Pelada, porém, devido à exibição da série homônima, o autor optou por ambientar a história no Monte Roraima, ao descobrir um garimpo que produziu intensamente por 10 anos no alto do monte. Em janeiro de 2014, o diretor Rogério Gomes começou a buscar por locações na parte venezuelana do monte, porém os protestos ocorridos no país afetaram a passagem por Caracas, de forma que a equipe planejou viajar até Boa Vista para atravessar de carro a fronteira. Apesar de todo o planejamento, houve atrasos na emissão dos vistos por parte das autoridades governamentais, segundo reportagem do jornal É Universal, pela cobertura da emissora às manifestações civis e estudantis. Optou-se então por fazer imagens aéreas do lado brasileiro do monte e gravações na Chapada Diamantina e em Carrancas, Minas Gerais. Foram feitas também gravações em Genebra e Zurique, na Suíça, e em Petrópolis. Joaquim Lopes conta que se inspirou no chefe britânico Gordon Ramsay para viver o dono de restaurante. Ailton Graça fez aula de estileto para ajudar na composição de seu personagem, Shanna Summer. O nome da personagem, Maria Isis, foi uma referência do autor à atriz Isis Valverde. Durante a caracterização para a personagem Maria Isis, Marina Rui Barbosa cortou cerca de 30 centímetros de seus cabelos, que foram doados para a ONG
Cabelegria, que faz perucas para doentes com câncer que perderam seus cabelos. O figurino provocante de Maria Isis poderia dar a falsa impressão de que a personagem seria uma piriguete, mas na verdade ela é apenas uma ninfeta, naturalmente sensual, apaixonada pelo comendador José Alfredo. Chai Suede foi escolhido para viver o jovem José Alfredo na primeira fase pelo diretor Rogério Gomes, embora tivesse sido contratado pela emissora para atuar na sucessora de Império. Ele disse que um dos fatores que o fizeram ganhar o papel de José Alfredo Jovem na primeira fase da trama, de apenas 3 capítulos, foi arregalar os olhos nos testes para ficar mais parecido com Alexandre Nero. Inicialmente, o papel do blogueiro, Théo Pereira seria de José Wilker, porém, devido ao falecimento do ator, Paulo Betti ficou com o personagem. Bruno Gagliasso foi cogitado para 3 papéis: o chefe Henrico, um dos filhos de José Alfredo, e o ajudante de cozinha Vicente, mas preferiu participar da série Dupla Identidade. Reservado para outro personagem, Caio Blá ficou com o papel de José Pedro, enquanto Rafael Cardoso, até então reservado para a Babilônia, ficou com o cozinheiro Vicente. No final de novembro, Drica Moraes teve que se afastar da novela devido a uma labirintite. Porém, no dia 5 de dezembro, após reunião com o autor e o diretor, foi noticiada a saída definitiva da atriz para se tratar, desta vez, de uma faringite e para evitar novos cortes nos capítulos. Além disso, o médico de Drica também recomendou que ela deixasse a trama para não causar futuros problemas à saúde da atriz, já que as gravações das cenas como Cora eram muito intensas. Como solução, o autor Aguinaldo Silva optou por chamar Marjorie este ano, que interpretou Cora na primeira fase, para que assumisse novamente a personagem. Inicialmente, justificaria a troca por uma cirurgia plástica, mas desistiu dessa explicação. Quando Marjorie este ano substituiu Drica, a personagem voltou a repercutir entre os críticos e o público nas redes sociais, e todos imaginaram que Cora finalmente se tornaria a vilã tão esperada. No entanto, a antagonista continuou tendo viés cômico, alternando entre ameaçar o segredo da falsa morte e correr atrás do protagonista. Um dos críticos argumentou que não adiantava trocar a atriz e manter a história de Cora confusa e irregular, mas o autor se justificou afirmando que o rumo da personagem havia sido traçado antes da troca, devido aos problemas de saúde de Drica Moraes. Mesmo assim, Cora, sob interpretação das duas atrizes, foi apontada como uma das melhores vilãs do ano e destaque da trama. A cenografia da novela busca a veracidade dos ambientes. O núcleo principal, composto por José Alfredo, Maria Marta e os seus 3 filhos, moram numa enorme cobertura. Todos os ambientes são minimalistas, com tons frios e impessoais. As cores são sóbrias, como branco, preto e cinza. Os cenários têm o perfil da personalidade de José Alfredo. O casal dorme em quartos separados que são interligados por um corredor. Como de costume em novelas do autor Aguinaldo Silva, Império tem uma cozinha de destaque na trama. É o cenário do personagem Vicente, chefe do restaurante de Henrico, filho de Cláudio Bolgari. É uma cozinha moderna, industrial e funcional, com toda a estrutura necessária para um restaurante que conta com muitos clientes. O salão de Shanna Summer, em Santa Teresa, também recebeu toques especiais. No meio do ambiente há uma conversadeira, uma espécie de mesa redonda, onde as manicures fazem as unhas das clientes de forma integrada. Ao todo, Império conta com cerca de 70 ambientes. A cidade cenográfica tem em torno de 20 prédios e 2 frentes de cenários, Santa Teresa e o Camelódromo. Para montar o figurino de Império, Helena Gastal procurou peças em brechós do eixo Rio-São Paulo, misturando o que foi garimpado com outras roupas do acervo da Globo. Helena chegou ao conjunto de boa parte do figurino da década de 1980, especialmente para as personagens Cora, Eliane e Maria Marta. Para a atualidade, Helena adaptou os estilos das personagens da década de 1980.
A Maria Marta, vivida por Lília Cabral, continua usando cortes de alfaiataria, vestidos geométricos e joias tradicionais. Já o design de Maria Clara, papel de Andréa Horta, usa joias mais contemporâneas, roupas de cortes impecáveis e materiais diferentes. O comendador José Alfredo só se veste de preto. A mudança de visual sugerida pelo autor Aguinaldo Silva acontece depois do encontro com Maria Marta. O núcleo mais popular da novela de Santa Teresa é simples. O visual de Cristina foi quase todo comprado nas ruas do centro do Rio de Janeiro, no Saara. Cristina usa muito jeans, com camisetas de um ombro só e acessórios. Foram 2 meses de estudo sobre joias. Além da visita a diversas lojas renomadas, os produtores entraram em contato com o designer de joias do Rio de Janeiro. Já as peças usadas no dia a dia pelos personagens ficaram a cargo da figurinista Helena Gastal. O trabalho, no entanto, foi feito em parceria entre as duas áreas para que respeitassem uma unidade de estilo. Para o acervo da joalheria foram feitas mais de 200 réplicas. A ideia era ter sempre 2 linhas básicas, uma que compreende as coleções especiais e outra com as peças tradicionais. Na trama, o responsável pela criação das mercadorias é Maria Clara, a filha predileta de José Alfredo. A atriz fez um workshop com designers para tentar entender os detalhes da profissão, além de 2 cursos, um de desenho e outro para aprender a mexer numa ferramenta digital muito usada por quem trabalha neste universo. A novela tem sua trilha sonora de sucesso, músicas como Aonde Quer Que Eu Vá, da banda Paralamas do Sucesso. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Preciso Me Encontrar, interpretada por Cartola. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se Eu Largar o Freio, interpretada por Péricles. A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim. Dona, da banda Roupa Nova. Dona desses traiçoeiros, sonhos. E hoje, interpretada pela cantora Ludmilla. Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola e perde a linha a noite toda. Na noite do dia 23 de novembro de 2015, na edição 43ª do Emmy Internacional, com o prêmio de melhor novela. A novela teve como média geral de audiência 32,74 pontos no Ibope, quando a meta horária era 35. Ela foi exibida com 203 capítulos, entre Em Família e Babilônia. A novela está sendo reexibida desde o dia 12 de abril de 2021 na faixa das 9 da TV Globo, substituindo os capítulos inéditos, de Amor de Mãe, por conta das gravações atrasadas ainda de Um Lugar ao Sol, novela inédita de Lícia Manso, que deve estrear na TV Globo por volta de outubro, novembro. Dando agora a opinião sobre a novela, eu não gosto de Império. Não escondi isso para os meus amigos, expressando, me libertando dessa opinião, que eu não estava vendo a hora de chegar ao vídeo de Império para poder falar isso de verdade. Primeiro que eu acho que Império... Sim, Império é como se fosse um remake de Suave Veneno. Porque o Aguinaldo insistiu... Porque Suave Veneno foi um fracasso. Tá? Eu falei no vídeo sobre o Dono do Mundo que Suave Veneno foi uma das menores audiências do horário das 9 na década de 90, se não a menor. E Suave Veneno realmente, assim, a audiência muito baixa, a repercussão muito baixa. E Suave Veneno, a novela, né, nunca foi reprisada uma vez na Globo Internacional em 2007 e na televisão portuguesa também. Mas a televisão portuguesa exporta qualquer novela da Globo, então praticamente não conta. Mas enfim, continuando.
em Sal e Veneno é a história do Rei do Mármore, né, que é o Valdomiro, interpretado por José Wilker. Tem um império, ele construiu um império através do mármore. E no final tem a famosa caça ao tesouro, que é a busca dos diamantes, que o Valdomiro conseguiu roubar não, acumular, né, durante a sua vida. Ele escondeu e vários personagens ficaram atrás do diamante. Uma caça ao tesouro. E se você for ver, Império é a história do Rei dos Diamantes, o José Alfredo, e no final tem realmente essa caça ao tesouro também. O Diamante Rosa, né, do José Alfredo. Aí, tá, a história de Savinena é baseada, no Rei Lear, de William Shakespeare, onde na peça original, o rei da Bretanha decide dividir o reino entre suas 3 filhas. Na novela, Sal e Veneno, Valdomiro é filho de 3 filhas. É pai, nossa, filho de 3 filhas, é pai de 3 filhas, que ao longo da novela dividem, né, a divisão dos poderes da empresa do Valdomiro. Império, José Alfredo é pai de 2 filhos e uma filha, né, 2 meninos e uma menina, que os 3 disputam ali quem vai ficar no comando da Império, a empresa do José Alfredo. Ou seja, é um remake de Sal e Veneno, só que pouca gente sabe disso. Ou não é que pouca gente sabe, porque pouca gente lembra de Suave Veneno, então, né, nem que pouca gente sabe, que pouca gente realmente não lembra da novela. Aí tá, beleza, falando sobre a novela mesmo agora em si, acho que Sal e Veneno segue a linha tênue, da comédia do Agnaldo Silva, apesar de ser uma trama mais rebuscada, né? E o Rogério Gomes, o Papinha, ele não segue a linha tênue de comédia do Agnaldo Silva. Rogério Gomes já dirigiu novelas com comédia, novelas cômicas. Ele dirigiu, se eu não me engano, Morde a Sopra, do Valcer Carrasco. Mas ele tem adotado uma tendência mais, assim, um filtro verde escuro, né, uma direção mais conceitual, que ele tinha feito em Além do Tempo, A Força do Querer, O Sétimo Guardião, e que fez Império. Mas ele já dirigiu comédias, ele dirigiu Cabocla, né, com José Luiz Vilamarinho e Ricardo Ogden, inclusive nessa época eles dirigiram várias e várias novelas. Ele dirigiu assim, A Moça juntos, Mulheres Apaixonadas, Coração de Estudante. Ele dirigiu junto com o Jorge Fernando Era Uma Vez e Vira-Lata. Então, ele já dirigiu comédias, mas ele dirigiu inclusive Flora Encantada, da Angélica. Mas Império ele não conseguiu seguir essa linha da comédia escrita pelo Agnaldo Silva. Ele não conseguia juntar a escrita dele com a direção dele. Então, umas cenas cômicas ficavam sérias. E quando ele começou a entrar nesse ritmo cômico do Agnaldo, já era tarde demais. Que foi quando o Agnaldo começou a investir mais nos núcleos cômicos, né? A Shanna Summer, a Zezé Palestra fazendo Zezé Palestra em qualquer novela. Ela estava bem, Zezé Palestra fazendo do Zezé Palestra sempre bom. Tato Gabus Mendes e tal. Isso prejudicou muito a direção de Império e prejudicou muito a direção de O Sétimo Guardião. E Império, eu não gosto do filtro que o Rogério Gomes usa nas novelas dele. É o mesmo filtro que ele utiliza em todas as novelas. Talvez ele não utilizou ali em Além do Tempo, mas por ser mais uma novela das 6 horas, não das 9, né? Então, assim, o filtro escuro, você precisa ligar o brilho da televisão no 100% para conseguir ver os personagens. Isso me incomoda bastante. Mas, continuando. A trama de Império não tem nada demais. Disputa de poder de qualquer novela que tenha, bem clichêzão. Eu acho um pouco nojenta a relação do Comendador com a Maria Isis. Simplesmente, assim, a diferença de idade nem tanto, porque na trama Mariana Rui Barbosa é retratada como uma adolescente. Isso aí é verdade. As roupas, o jeito que ela fala, o jeito que ela fica perambulando pelos cantos, então ela é tratada como uma adolescente. E ela se faz de uma adolescente, né? Tanto que o José Alfredo chama ela de Minha Doce Criança, em inglês. Então, assim, é difícil você torcer por esse casal, né? Agora que a relação da Maria Marta com o José Alfredo, a mudança da relação
da primeira para a segunda fase não tem explicação nenhuma, porque eles começam a se odiar, não tem explicação, o casamento entrou no desgaste, tá? Mas isso não explica o fato deles dormirem em quartos separados, sabe? Ok que a primeira fase da novela é boa, mas assim, só a primeira fase mesmo. Tanto que a prova disso é que Império não tá indo bem na audiência. Império estava indo bem na audiência quando estava sendo segurado pela reta final do BBB. Porque, assim como Amor de Mãe, eu gosto muito de Amor de Mãe, mas Amor de Mãe só foi conseguir grandes índices de audiência quando ela começou a ser escorada pelo BBB, ou seja, janeiro, fevereiro, março de 2020. Falo de 2020, que é a parte final, claro, que é da boa audiência, que são os capítulos inéditos. Mas a primeira parte mesmo de Amor de Mãe só começou a dar audiência por conta do BBB. E Império só dava audiência por conta do BBB, não esquenta pro BBB, e depois disso ninguém vê mais Império. Aí, tá, beleza. Núcleos paralelos. Não foge dos núcleos agnaldos, né? A dupla de trambiqueiros, a vilã fofoqueira. A Cora é claramente um remake, um reboot da Perpétua de Tieta, que não deu certo, é claro. Não pela atuação da Drica Moraes e da Marjorie Chan, mas pela construção da personagem, que a personagem aí era... não ficava... não fazia nada além de cheirar a cueca do comendador, ameaçar os outros, chantageando, nada demais. O Theo Pereira, o Agnaldo tem um problema que todo personagem gay que ele faz é estereotipado. Personagem gay, jornalista, que ele já escreve jornalista estereotipado, piorou, né? E coitado de Paulo Betti, que depois do Império ele nunca mais conseguiu largar o Theo Pereira. Uma síndrome, né, de quem faz gay em novela. O Matheus Solano faz o Félix até hoje, Marcelo Serrado faz o Cro até hoje e tal. Então é muito complicado fazer gay estereotipado na televisão. Que, infelizmente, o Paulo Betti, um grande ator, gosto muito dele, achei uma figura muito simpática. Não só do personagem. Tanto que o outro aparece quando fazia o advogado da Sofia, que era a Marjorie Chan, pra mim era o Theo Pereira com roupa de advogado. Até as expressões, ele ficou com os caguetes que ele usou em Sétimo Guardião, penúltima novela dele. A última foi Órfãos da Terra, que ele usava em Sétimo Guardião. Então isso me incomodava bastante. Mas, enfim, eu dou meu selo ruim pra Império. Só ganhou o M porque a Globo deve ter mandado um compacto muito bom pro povo do M avaliar. Porque o povo do M não vê a novela toda. Eles viram um compacto que a Globo manda. Então provavelmente isso fez o Império ganhar internacional. Mas no meu selo ruim pra novela de Agnaldo Silva. Na última quinta-feira foi exibido no canal Viva o último capítulo da temporada 1995 da Malhação, que desde a última segunda-feira foi substituída pela temporada de verão da Malhação, que foi exibida originalmente em 1996. Na Record TV, na faixa da tarde, foi exibida na última segunda-feira o último capítulo da novela Bela Aventura, que será substituída agora na íntegra da faixa pela novela Prova de Amor. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra no próximo vídeo, que será justamente sobre a novela Prova de Amor, um grande sucesso da Record TV, que está sendo reprisada na faixa da tarde atualmente. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo mostrado. Muito obrigado pela sua companhia, forte abraço, beijão, saúde!